Abra comigo 1 Samuel e dá de presente aí sua atenção por alguns minutos. Mas eu quero trazer uma palavra que Deus falou comigo. Então, antes de falar com você, saiba que falou comigo. Antes de cortar você, saiba que me cortou. E eu não quero trazer uma palavra hoje que talvez você possa ter vindo aqui pensando, eu quero o Deus da vitória. Mas talvez a vitória, para chegar lá, precisa de um processo. E o processo nós não queremos passar. Quando você vê alguém se formando na faculdade com a sua toga, né? É toga. E você vê lá a pessoa se formando, você fala, uau, que bênção, mas você não viu as noites de sono, você não viu os finais de semana sem passear, você não viu processos de renúncia de verão, na praia todo mundo e ele lá, ela lá. Então quando a gente vê uma vitória, a gente não vê a estrutura que levou essa pessoa à vitória. E eu acredito que às vezes o que mais nós precisamos como cristão no Brasil nós comemos muita pipoca, muito sorvete, espiritualmente falando, nós comemos muito alimento que é gostosinho, mas eu acho que o Brasil está precisando de alimento sólido, comer espinafre, comer, como meu pai dizia, né? Come coisa que faz bem, não que é bom, não importa se é bom, tem que fazer bem. E eu acredito que o amor de um pai é assim, e Deus não é diferente conosco. E essa noite o Senhor quer falar ao meu coração, o teu coração, e ainda que Ele possa corrigir a gente de alguma forma, saiba que é uma expressão de amor. Quantos creem nisso? Qual é mais fácil? Pais de plantão, quem é pai ou mãe, qual é mais fácil? Você dizer sim ou dizer não? Qual é mais fácil? É dizer sim, porque o sim já acaba com o choro. É ou não é? A filha quer uma coisa, você não pode dar, o sim acaba com o choro na hora. O não é difícil, mas o que educa o seu filho? É o sim ou é o não? É o não. Então o não de Deus nos educa, o sim nos alegra. Cuidado, a gente só quer sim. E quando Deus fala não, Deus é ruim, Deus não me ama e está tudo errado na minha vida. Não, cuidado, talvez aí que está tudo certo. É quando o não vem é que está tudo certo. A pior derrota de um homem é ter sucesso naquilo que Deus não quis que ele tivesse sucesso. Vou repetir. A pior derrota de um homem e de uma mulher é conseguir sucesso naquilo que Deus não quer que você tenha sucesso. Essa seria uma grande derrota. Se Jesus aceitasse a proposta do diabo, ele teria todos os reinos da terra e teria um grande sucesso na terra, mas estaria derrotado com relação ao seu chamado. Então o importante é cumprir um propósito, e Deus quer que você cumpramos um propósito. 1 Samuel 28, 1-3, se você abriu, ok, se não, abra aí. Se você tem smartphone, bota no modo culto, né? Modo avião, hein? Bota no modo culto e vamos lá, vamos pegar voo. 1 Samuel 28, 1 diz assim: naqueles dias os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Quem é que se levantou contra Israel? Os filisteus, para quem não entende, eram os amigos ou inimigos de Deus? Inimigos de Deus. Eles se levantaram contra as tropas de quem? Israel. Israel é de Deus ou não? Sim. Aquis disse a Davi: saiba que você e seus soldados me acompanharam no exército. Disse Davi a Aquis: então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu a Davi: muito bem, eu o colocarei como minha guarda pessoal permanentemente. Samuel já havia morrido e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Até aqui. Preciso que você, por 30 segundos, feche os olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aquieta nossa alma. O amanhã pertence ao Senhor. Que nós possamos entender a Tua voz hoje. Fala conosco, ministra ao nosso coração. Nosso coração está disposto a Te ouvir e Te obedecer. Em nome de Jesus, amém? Eu consagro ao Senhor meus 5 pães e 2 peixes. Davi estava tão perdido, irmãos, nessa situação, tão obstinado, que ele estava lutando contra o povo de Deus. Preste atenção, Davi estava refugiado entre os inimigos, e os inimigos falam assim: nós vamos para a guerra contra Israel. Davi falou assim: eu quero ir para a guerra. Davi se voluntariou para ir para a guerra e aceitou a proposta de um homem para ir para a guerra contra Israel. Irmãos, é contra o povo de Deus,
Davi aceitou uma proposta de guerrear contra o povo de Deus. Ele estava tão perdido, tão sem orientação de Deus, não consultou a Deus. Quando ele recebeu uma proposta, vem para a guerra, ele falou, eu vou. Ele não perguntou. Você não vê Davi, espera um pouquinho, me dá a estola sacerdotal, eu vou entrar aqui e vou consultar o Senhor. Você não vê Davi entrando em questionamento com Deus. Ele simplesmente diz assim, me bota na guerra. Vou resumir, vou trazer para o português claro e nato aqui, me dá a espada que eu mostro quem eu sou. Foi o que ele disse, eu vou mostrar para vocês quem eu sou. Só que aí você vai vendo, e Davi, lá na frente você vai ver que Davi não entra na guerra, mas ele se voluntaria para ir na guerra. O que que nos cega a esse ponto de nos deixar guerreando contra aquilo que Deus não quer que a gente guerreie? A religião. A religião nos cega, e eu provo para você. A Bíblia fala que Paulo, ele matava crente, sim ou não? Sim, matava e prendia crentes, cristãos, discípulos de Jesus. E ele perseguia, em Gálatas diz que muitos foram presos, outros mortos por Paulo. Estevão, o primeiro mártir, foi morto por Paulo, e Paulo com a concessão de Paulo, Paulo observando tudo aquilo. E Paulo era um homem que era do diabo, sim ou não? Não, Paulo não era do diabo, Paulo era de Deus. Mas pastor, ele matava crente, mas ele era de Deus, ele era fariseu, ele era um homem religioso, ele tinha uma religião, ele era ensinado aos pés de um grande teólogo da época, chamado Gamaliel. O Paulo era top, Paulo defendia a Torá, ele decorou a Torá quando tinha 13 anos de idade. Paulo era um homem extremamente religioso, ele sabia os 10 mandamentos, ele sabia todas as regras da ceia, ele sabia tudo, ele sabia conhecer Calvino, conhecia Armínio, conhecia as teologias do momento, ele sabia tudo. Ele poderia sentar com qualquer um e discutir Bíblia com qualquer um, só que Paulo não estava dentro de um chamado, Paulo estava dentro de uma obstinação. Existe diferença entre chamado e obstinado. Paulo estava obstinado, cego. Pastor, como que uma pessoa cega da religião pode matar outra? Eu provo para você. Quantas pessoas que nós conhecemos, porque a pessoa saiu de uma denominação, ela congregava numa igreja A, ela foi congregar na igreja B, depois ela foi para a igreja C, ou voltou para a igreja A, isso pouco importa. O importa é que algumas pessoas que estavam nessa igreja A, agora excluíram essa pessoa do Facebook, excluíram do Instagram, não fala mais com ela, é padrinho de casamento, mas não visita mais. Por quê? Porque saiu da minha igreja. Então você não matou fisicamente, você matou aqui dentro. O que significa? Significa que nós somos assassinos. Está amarrado? Não está amarrado. A Bíblia fala que aquele que odeia o seu irmão é igual a um assassino. Então nós matamos pessoas aqui dentro, irmãos. E aí a gente tem aquela frase famosa, não bato, não mato, não bebo, não fumo. Pode ser que não bebe, não fuma, mas mata. E se você, porventura, excluiu pessoas da sua vida por causa da religião, você é tão obstinado quanto Saulo. E tão cego quanto Davi, indo para a guerra contra seus irmãos. Davi está indo para a guerra com seus irmãos. Por quê? Porque estava cego, obstinado. E cuidado, nós podemos nos obstinar a um ponto de não ouvir mais ninguém, não tomar conselho de ninguém, e eu estou certo, eu estou com a minha razão, e as pessoas até por amor, cara, cuidado, você está num caminho de morte, você pode cair. Não, eu estou certo. Cuidado, cuidado. Davi estava indo para um lugar que Deus não mandou ele não consultou Deus. Eu chamo isso de síndrome da religião. A religião é uma síndrome, é um vírus, que quando entra no nosso sangue, irmão, não é fácil. Não é fácil, nós somos doutrinados tão forte, que é difícil tirar da gente. Eu sei, eu tenho um irmão aqui, que ele está há 3 anos congregando com a gente, e ele não bota uma bermuda, vai para a praia de calça. Eu falei, que tribulação, irmão, bota uma bermuda, só de olhar me dá uma agonia. Não, é que eu aprendi a vida toda. Entende? Esse homem é do diabo ou não? Não, ele é de Deus, mas ele aprendeu uma coisa. E ele falou para mim, pastor, eu mandei um monte de gente para o inferno. Eu mandei um monte de gente para o inferno, porque botou bermuda na minha frente. Esse cara que mandou um monte de gente para o inferno, porque estava de bermuda, ele é de Deus ou do diabo? Ele é de Deus, ele ama o Senhor. Mas ele ama o Senhor da religião, não o Senhor do reino de Deus, não o Senhor Jesus. Entende isso? Entende? Davi estava tão cego que ele foi lutar contra os seus irmãos, assim como Saulo matava crente. Aí Saulo teve que cair do seu animal, fica cego,
passar por um processo de humilhação para poder ser transformado e restaurado. Eu vou dizer uma coisa, eu vou te dar uma palavra de bênção. Você pode parecer que não é, mas é. Se você estiver obstinado, indo para um lugar que Deus não queira, que Deus derrube você, tire a sua visão e faça você ser carregado por alguém. Eu sei que o amém não foi tão forte. Se eu dissesse que Deus ia prosperar, ia dar 3 casas para você, ia ser mais forte. Porque a Bíblia fala que há caminhos que aos nossos olhos parece ser bom, mas o final deles... E se um pai vê você indo para o caminho de morte, o que ele faz? Ele intervém. E eu oro para que o Pai intervenha na minha e na tua vida, se eu e você estiver indo para um caminho de morte. Porque muitas vezes estamos no caminho de morte porque não consultamos o Senhor. Simplesmente ouvimos um convite e seguimos. Quantos entendem? Davi aceitou a proposta de ser usado na guerra sem consultar o Senhor. Escute, preste atenção. Certa vez Davi foi para a guerra e ele consultou o Senhor e falou assim: Senhor, vou para a guerra. O Senhor falou: sim, Davi, vai para a guerra. Como que eu vou, Senhor? Vai pela frente, eu vou te dar a vitória. Davi foi com seu exército pela frente e venceu o inimigo. Diga glória a Deus. Ele foi vencer, lutar contra o mesmo inimigo um tempo depois. O mesmo inimigo, era só ir pela frente. Ele venceu uma vez. É fácil. Mas não, ele consultou o Senhor. E quando ele consulta o Senhor fala: vai pela retaguarda agora. Mas Senhor, era só ir pela frente, eu já venci uma vez. Deus fala: vai pela retaguarda. E ele dá a volta e vence o inimigo pela retaguarda. Porque a guerra não é vencida por você, a guerra é vencida pelo Senhor da guerra. Ele é o príncipe da paz, mas também é o Senhor da guerra. Quem vence a sua guerra no final é Deus. Quem convence, quem vai fazer a sua oração ter efeito na vida de quem você ama é o Senhor. Então a guerra é do Senhor, nós só nos posicionamos no lugar correto. Quem vence a guerra é Deus. Então nós temos que perguntar para o Senhor antes de ir para a guerra. O sábio em Provérbios diz que aquele que vai para a guerra sem conselho perde a guerra. Então nós temos que tomar conselhos para ir para a guerra. Davi não tomou conselho. A Bíblia fala que Deus curou 3 cegos. Ele falou assim, o cego Bartimeu: vai ver. Ele saiu e foi ver. Pronto. Em Betsaida um cego foi curado diferente. Jesus cuspiu no chão. Em João capítulo 9 ele cuspiu no chão, fez lodo e tocou nos olhos do cego. O cego viu como árvores, depois perfeitamente, depois que se lavou. Tem um terceiro cego, ele cuspiu nos olhos. Já pensou, irmão, se eu faço isso hoje? Está com conjuntivite? Vem cá. Pronto, vira o pastor herege do cuspe. A gente muda o nome, Igreja do Cuspe Santo. A gente muda o nome, se cura, a gente muda o nome na hora. Jesus cuspiu nos 3 cegos curados de 3 formas diferentes. Deus não faz 2 coisas da mesma forma. Ele faz de forma diferente, ainda que seja na mesma situação. Ele tem formas de fazer, Sabe por que é isso? Para a gente não ficar acostumado com uma forma só, para a gente não aprender e depender dele. Porque se você aprender de como Deus trabalha, você vai: opa, é por aqui, não tem erro. Não, consulta o Senhor. Consulta o Senhor. Quantos estão entendendo? Samuel havia morrido, isso aqui é importante. Sabe por que um dos motivos que eu entendo que Davi estava perdido? Porque ele não ouvia mais o profeta Samuel. Eu aprendo aqui que nós como cristãos precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Precisamos parar para perguntar e ouvir o Senhor. Se nós não ouvirmos o Espírito Santo, temos uma tendência a nos tornar obstinados em qualquer coisa. Precisamos ouvi-lo em qualquer decisão que vamos tomar. Pastor, eu vou ajudar alguém. Ouça o Senhor. Eu sempre falo isso. O filho pródigo está aqui com fome, porque nem comida de porco tinha. O lugar dele é aqui? Não, o lugar dele é na casa do pai. Aí ele começa a voltar para a casa do pai porque ele está com fome. No meio do caminho aparece um irmão aleluiado, feliz, crente, apaixonado por Jesus, com uma cesta básica, e fala: está aqui, lindão, pega essa cesta básica. Você ajudou ou você atrapalhou? Você ajudou ou atrapalhou? Você atrapalhou a vida dele, porque ele estava voltando para Deus. Você atrapalhou o processo. Esses dias a minha filha estava comigo, estava no sinal, um pedinte parou no vidro, e eu baixei o vidro, ele fez preguiça até de falar. Aí eu
nós estamos reformando a Abiscu, eu estou precisando de pintor. Eu falei para ele, eu estou precisando de um pintor. Se não sabe pintar, segurar a escada para quem pinta. Eu preciso de R$100 por dia. Valeu. O cara seguiu, só fez um valeu e seguiu. Ué? Não dou. Você não tem que dar por pena. Você tem que dar por uma direção de Deus. Por misericórdia. Não por pena. Cuidado, você pode estar atrapalhando o processo da vida de alguém. Você está lá tentando ajudar esse marmanjão de 30 anos, pagando a continha dele, ele nunca vai sair da barra da sua saia. Faz esse menino crescer, manda pagar a conta. Nenhum amém? Você acha que está ajudando o seu menininho, você está atrapalhando a vida dele. Não vou citar nomes, mas eu falei com uma mãe que disse isso. Eu acabei com meus filhos, eu prejudiquei meus filhos. Como, mãe? Eu fiz tudo que eles queriam a vida toda. Cuidado. Ah, mas eu sou uma benção. Eu contei aqui a história já contei aqui, vou contar de novo. A história do labrador e do coelho. Né? 2 vizinhos, um comprou um labrador, filhotinho, o outro comprou um coelhinho. Quem já conhece vai rir porque é meu amigo. Tá? Já está rindo, inclusive, né? O labrador, o filhotinho, cresceu, se tornou um labradorzão. E o coelhinho se tornou um coelhinho, normal. E aí, um dia, os vizinhos, dono do coelho, foram viajar e falaram, olha, vamos viajar, olha a nossa casa aí. E aí, beleza, passou um dia, o labrador aparece na casa deles com o coelho morto na boca, sujo de terra. E os vizinhos olham, meu Deus, o coelho de estimação. O coelho do vizinho. O que a gente faz? Primeira coisa que o pai fez, tirou a cinta e deu uma sova no labrador. Mas deu de relho o labrador. Tu não tem que matar coelho de ninguém. E deu-lhe uma sarrafada no coelho, no labrador. O labrador foi chorar num canto. O que a gente vai fazer com esse coelho? Pegaram o coelho, lavaram, tiveram uma ideia. Vamos deixar na porta, vamos lavar, deixar cheirosinho. E vamos botar na porta deles. Quando ele chegar, eles vão dizer, morreu. Nós vamos dizer, como se não soubéssemos de nada. Maravilha. Passou 2 dias, chegou os vizinhos. De repente aparece o vizinho com o coelho na mão. Morreu. Eles, que triste. Sim, estamos tristes. Nosso coelhinho morreu, mas a gente está triste. Mas aconteceu um fato muito estranho. O quê? O coelho morreu sexta-feira, antes da gente viajar. Ele apareceu limpinho na porta, nós enterramos ele no quintal. Ele apareceu limpinho na nossa porta. O cachorro, muito amigo do coelho, foi brincar com o coelho, farejou, não achou ele enterrado, cavou, tirou e trouxe. Cachorro amigo. Foi ajudar o coelho, tomou uma sova. Quem aqui já foi labrador? Tentou ajudar e se ralou? Cuidado para não desenterrar os coelhos. Você está desenterrando o coelho que já está morto. Lenha, apanhou de graça. Eu imagino, o labrador não fala, mas se falasse, eu não tenho culpa, eu fui legal, eu descarreguei meu amigo. Não deu tempo. Cai, não dava para entender cachorrês. Apanhou. Cuidado. Você vai tentar pegar uma situação que não é sua, é como pegar um cão pela orelha. A Bíblia fala, você vai ser mordido. Tem situação na sua família que você está tentando resolver com a sua força, pergunta para Deus, talvez é a hora de você recuar. Deixa Deus trabalhar. Você está tentando converter todo mundo, porque deu certo você acha que vai dar certo da mesma forma? Porque tem crente que é assim, né? Ele pregou para um primo, você vai para o inferno. Você está tomando aquela que desce redondo, vai descer para o inferno redondo. Você está aqui, sabe, é crente com uma sabedoria do outro mundo, sabe? Sabe aqueles crentes com uma sabedoria do alto, né? Não, porque está tudo para o inferno, isso aí, isso aqui, beleza. Aí um primo se apavorou e se converteu. Aí ele pensa, é assim que eu vou converter todo mundo. Toda festa ele chega lá, raça de víbora, bando de demônio, vão tudo para o inferno. Você quer essa camisa aí do... Não. Coisa que eu só posso pensar. Não posso mais falar, está no YouTube, ao vivo, não dá para cortar depois. Irmãos, presta atenção, consulta Deus, porque talvez a forma de você conquistar a sua tia não é mandando ela para o inferno. Agora a forma de converter, de ganhar ela, sabe qual é? É você fazer um bolo, numa terça-feira à noite, ir lá na casa dela e dizer, tia, trouxe esse bolo para você. Por quê? Não, porque eu te amo.
Talvez essa é a forma agora de ganhar. Consulta Deus, vê o que Deus vai dizer para você. Tem uma estratégia de Deus para cada situação da sua vida. Quando estão entendendo o que o Senhor está falando? Então pergunta para Deus, não faça assim, cuidado. Não peguem na sua mão coisas que Deus não mandou você pegar. Não impeçam pessoas de colher os frutos que elas plantaram. Irmãos, essa semana eu visitei um irmão que está preso, irmão nosso. Eu não tenho vergonha de assumir, é meu irmão, eu o amo. Nosso irmão em Cristo se converteu há 2 anos atrás, e se converteu de verdade, irmãos, de verdade. Ele fumava criança quando era maconha, de tanto maconheiro que era. O irmão era uma desgraça, irmão. E ele se converteu tão forte, se formou na escola bíblica Raízes, restaurou o casamento dele, Deus deu um filho, construiu uma casinha, irmãos, aquelas casinhas simples, ganhou ajuda para terminar de pintar. O irmão de verdade, irmão, crente, só que ele tinha uma dívida antiga na justiça, e a fatura do cartão chega, bateu, chegou a hora, pegaram ele, levaram para a cadeia. Eu fui lá visitar ele, e eu pensei, eu vou falar 1 hora com esse cara. Ele falou, pastor, começou a chorar, ele me viu, começou a chorar, e falou, pastor, eu plantei abacaxi, pastor, eu não poderia esperar colher outra coisa, eu estou colhendo o que eu plantei. Só disse para minha família que a minha fé está inabalável, disse para minha família que eu estou bem. E o pastor, ele falou assim, pastor, eu ia casar agora, dia 17. Sabe o cara que estava organizando a vida dele? Sabe, mas a colheita veio. Tu não pode impedir alguém de colher, porque se você impedir alguém de colher, você está interferindo no processo que é de Deus, porque a colheita não é sua, a colheita é do Senhor. A lei da colheita é de Deus. Então se alguém estiver colhendo alguma coisa, esteja junto, ajuda a colher, mas não tira a colheita. Cuidado, ore ao Senhor antes de você colocar a mão num processo em que alguém está vivendo, porque Deus pode tratar você como tratou o labrador. Deus pode dizer assim, estou tratando ele, está se metendo, vou tratar você também. Cuidado, Deus pode tratar você. O pastor Zezinho conta uma história, né? Que o filho dele, ia pregar num culto assim, e ligaram. A esposa ligou, amor, sabe o nosso vizinho tal, sim, lá do prédio, sim, ele bateu no nosso filho. Ô irmão, tem uma coisa que incomoda a gente, é qualquer um bater no nosso filho. O filho é nosso, a gente paga a conta, a gente vai lá e conserta, mas não põe a mão neles, desde que a gente bota a mão. Sim ou não? Ninguém põe a mão no nosso filho, desde que a gente corrige. E o pastor Zezinho endemoniou. O quê? Ele ia pregar, irmãos, estava pronto para pregar, o pregador, pronto para pregar. E ele saiu, não conseguiu, pastor, não vou pregar. Disse para o músico enrolar o gospel aí, continuar as músicas, eu vou lá orar. E ele foi lá para fora, orando indignado, falou, eu vou matar esse cara, matar não, só alejar. Ele começou a se e quando eu chegar, eu vou pegar esse cara. O que ele fez? Ele começou a orar com Deus, ele falou, Deus, bateram no meu filho, e eu vou pegar esse cara, porque bateram no meu filho, e eu não aceito que batam no meu filho. Ele começou a orar, aí Deus assim, eu te entendo. Tu entende, né, Deus? É claro que tu entende. Sim, bateram no meu também. Bateram muito no meu. E tu sabe quem bateu, né? Quem? Foi o teu pecado que bateu no meu filho. O meu filho morreu por causa sua. O assunto mudou. Deus. Então o que eu devo fazer? Você vai perdoar. Você vai lá falar com ele. Porque eu te perdoo também. Irmão, o tema da mensagem aquela noite foi bateram no meu filho. Ele mudou o tema da mensagem. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Quando Deus está tratando um filho, quando Deus está num processo na vida de alguém, bastante cuidado. Acompanhe, ore, ajude, mas não intervenha. Deixa Deus trabalhar na vida dele. Davi não consultou e foi para a guerra. E
Mais na frente você vai ver o texto que em 1 Samuel 31 diz o seguinte, que Davi ele volta para a cidade dele, Ziclag. E quando ele volta para a cidade dele, depois de alguns dias, ele voltou daquele lugar que ele ia para a guerra, que ele não foi permitido. Quando ele voltou, a Bíblia fala que ele encontrou, o texto diz assim, Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado e incendiado a cidade. Levaram prisioneiros, preste atenção, todos os que lá estavam, as mulheres dos soldados de Davi e as mulheres de Davi, os filhos dos soldados de Davi e os filhos de Davi, levaram os idosos, os pais de Davi, os pais dos guerreiros. A ninguém mataram, mas levaram consigo, quando prosseguiam no caminho. Ao chegar em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída no fogo, e viram que suas mulheres, filhos e suas filhas tinham sido levados prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. 2 mulheres de Davi foram levadas. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falaram em matar ele. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor. Preste atenção. Davi perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando? Irei alcançá-los ou não? E o Senhor respondeu, prossiga e persiga. É certo que os alcançará e libertará os prisioneiros. Preste atenção nisso. Davi estava lutando uma guerra que não era dele. Davi estava cego, lutando com coisas periféricas na internet, discutindo teologia. Davi estava brigando com coisa que não era para brigar. Enquanto ele estava aqui, a sua família estava sendo saqueada. Enquanto ele estava aqui, preocupado com outras guerras que não era para ele estar, os seus filhos estavam sendo saqueados. Enquanto ele estava aqui, a sua esposa estava sendo abusada e roubada. Seus parentes, sua cidade em chamas, e ele aqui, achando que estava vencendo, se achando o cara, me bota na guerra que eu venço, e ele estava perdendo lá. Quando ele chega aqui, ele vê a destruição que ele permitiu por desguarnecer a sua casa e ir para uma guerra que Deus não mandou ele guerrear. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo aqui que não adianta a gente ganhar guerra no Instagram e perder guerra na vida real. Não adianta querer ganhar guerras diante dos homens, vencer no ministério e perder no casamento. De nada adianta você ter um ministério profícuo e famoso e views no YouTube, se o seu casamento está derrotado. De nada adianta a gente vencer profissionalmente e perder gente. De nada adianta você ganhar dinheiro e perder seus filhos. Porque essa guerra verdadeira é a sua, este lugar é o seu. Você pode sim ajudar outros na guerra, desde que a sua casa esteja guarnecida. A minha esposa não vai em lugar nenhum, não é porque eu obrigo, porque ela entendeu, sem eu abençoá-la, se a nossa casa está em ordem. Irmãos, tem dias que eu e ela, a gente não está tão bem. Tem dia que eu acordo quase endemoniado. Quase endemoniado é assim, brabo. Eu não acordo bom, ela também acorda às vezes. Acorda meio. Sabe aquele dia que tu acorda querendo briga? Tu chega para a esposa e fala assim, se eu morrer tu casa de novo? É briga, quer briga. O cara que pergunta isso, ele quer briga, ou ela quer briga. Se eu morrer, cara, não pergunta, porque qualquer resposta que você dá vai dar B.O. Simula um desmaio, cai, sei lá, faz alguma coisa. E tem dias que a mulher tem 5, né, no mês, no que é mais tenso, mas tem dias que é mais difícil. Esses dias que um outro está mais difícil, às vezes nós estamos assim, e a gente dá uma travada, e é numa quinta-feira de mulheres, ou é numa quinta-feira dos homens, e eu vou vir pregar, vou vir ajudar você a vencer guerras, vou vir aqui botar a cara a tapa numa guerra, para ajudar o seu casamento. Só que como que eu vou vir se o meu casamento acabou de sofrer de alguma forma um embate, de sofrer um contratempo, um arranhão? Irmãos, não dá, a gente se conhece, não dá, não consigo, ainda que seja que o orgulho tem que botar no chão, mas um ou outro, pelo menos o que vai ministrar,
Normalmente é o que vai ministrar, porque bate um apavoramento. Eu vou ministrar, vai que Deus me mata no púlpito. Não, vem cá, me perdoa. É um pedido de perdão angustiado. É um me perdoa do tipo, fala alguma coisa, diz que me ama. Te amo, porcaria. Sabe o que é isso? A gente não consegue vir aqui lutar uma guerra com você se a nossa casa tiver desordem. Ontem, sábado, a gente voltou de viagem, mas lá onde a gente estava, irmão, a gente não ficou sozinho. O pessoal acha que vai para os Estados Unidos. Nossa, que benção, irmão. Dá um desânimo naquelas 12 horas de avião, dá um negócio, uma agonia. Irmão, a gente não fica, o avião parece um ônibus grande voando, é uma cadeirinha, não é primeira classe não, eu não te engano, irmão. Eu tenho as pernas grandes, começa a dar cãibra, eu me atravesso no corredor, aquelas mulheres vêm falando inglês, sorry, excuse me, e eu fico, eu falo Morro Estevez. Meu inglês é um sotaque diferente, por isso que eu falava com eles em inglês, eles não entendem, é que é um sotaque britânico, misturado com Morro Estevão. E a gente vai lá, irmãos, aí todo mundo quer conversar, é normal. Nossa, minha família, e parentes, e amigos, e vão lá e termina o culto e quer conversar. Irmão, a gente chega aqui acabado. Ai, vieram de férias. Vai de férias. De férias é uma coisa. Aí chegamos sábado agora, um monte de gente para atender, um monte de coisa para conversar. Amor, vamos jantar. Eu e tu. As filhas já deu uma atenção necessária. Vamos jantar e tu. Vamos embora. Por quê, irmão? Porque se o meu casamento não estiver bem, como é que eu vou cuidar do seu? Eu acho que está errado. O problema é seu, eu vou cuidar do meu casamento. Porque a sua guerra é sua guerra, eu não vou cuidar da sua guerra. Você tem uma esposa, cuida dela. Posso ouvir um amém? Você tem um marido, cuida dele. Você tem as suas guerras, não vai lutar a guerra dos outros com a sua guerra perdendo. Então, em nome de Jesus, se for preciso, recua. Esses dias um irmão do louvor me procurou: pastor, o meu casamento está em guerra, está em crise, eu não quero mais tocar, eu quero segurar. Eu falei: glória a Deus pela sua vida. Ele recuou 6 meses, 8 meses. Depois ele falou: pastor, venci a guerra em casa, agora pode lutar com a guerra dos outros. Porque vir ministrar aqui não é música, não é show. Vir ministrar aqui é lutar guerras com os outros. É dizer: eu levanto um aleluia junto com você. Você está na guerra, eu estou com você. É guerrear, irmãos. Tomar conselho, ajudar com conselhos, é guerrear, é guerra. Mas não lute guerra da sua família sem antes você vencer as suas guerras. Vença você primeiro, sua casa. Mas eu vou salvar todo mundo da minha casa. Não vai não, quem convence é o Espírito Santo. Cuide da sua. Isso não é egoísmo, é sabedoria. Posso ouvir um amém? Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando conosco? Você vai para a guerra, Davi foi para a guerra, e quando voltou os filhos haviam sido roubados. Não vença, cuidado para não vencer no ministério e perder o casamento. Quantos filhos nas drogas, quantas pessoas, esposas presas no medo e na depressão, quantos avós solitários, porque um crente se converteu e ficou lutando a guerra da igreja de todo mundo e não cuidou mais dos seus. Por pessoas que venceram guerras externas, mas perderam guerras pessoais. A Bíblia fala de um general chamado Naamã. A Bíblia fala que ele era um general vitorioso. Ele tinha medalhas, ele tinha diplomas de vencedor, mas quando ele chegava em casa, ele tirava a capa de vencedor, por baixo era leproso. Quantos de nós que somos uma bênção lá fora e uma perturbação em casa? Quantos homens que quando chega em casa até o cachorro se esconde? É uma tribulação, os filhos ficam torcendo para não chegar e ficam felizes quando sai. Porque você é uma bênção. Irmãos, uma coisa que a gente procura fazer é a melhor versão, a gente dá para casa. Tentar a melhor versão dá para casa. Às vezes a gente está com uma versão ruim, irmão. Às vezes a gente não está bem. Normal, irmão, tem dia que a gente não está legal. Eu até brinco que todo mundo tem uns 10 segundos de ateísmo de vez em quando, né? Você dá uma paradinha assim, você olha para a lua e fala: será? Os Transformers lá do cu da lua, você não fica assim meio estranho? Será que não tem um bicho de um olho só na testa? Você fica assim meio... mas é uns 10 segundos. Perdoa Jesus, foi mal. Você dá todo mundo tem dias difíceis. A Bíblia fala de dias difíceis. Nesse dia difícil, nesse dia ruim, qual a versão que você vai dar para a sua família e qual a versão para a igreja?
Aí a gente briga, xinga em casa todo mundo, e bate porta, entra no carro, vamos para o culto. Na hora que chega ali o atalaia, boa noite, ele, boa noite, Pai do Senhor. Aí o filho atrás fica assim, meu Deus, esse atalaia é ungido. O atalaia tem um poder de transformar o meu pai. Meu pai estava endemoniado até agora, é uma benção, deu até a paz do Senhor. Aí desce do carro, dá a mão para a esposa, entra no culto, passa no boas-vindas, a paz do Senhor, paz do Senhor. E a esposa, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E a gente achando, que lindo, que lindo. Aí a gente, aleluia, levanta um aleluia, levanta uma, e chora, até chora, até chora. Até chora. Aí entra no carro, porque isso aqui, aquele hino, tribulação. Aí o filho fala, mas vamos morar na igreja? Vamos fazer uma cama lá no púlpito? Porque lá, meu Deus, um paraíso. Quantos entendem o que o senhor está falando? Quantos reconhecem o princípio de perdão essa noite? Levanta a mão, junto comigo, porque eu reconheço que eu preciso de perdão. Preciso mudar como marido, preciso mudar como pai, preciso crescer. Preciso parar de lutar a guerra dos outros, enquanto eu não tiver com guerras ganhas. E a Bíblia fala, irmãos, e eu estou encerrando, que os soldados de Davi choraram em alta voz. Escute o que eu vou dizer para você, só escute isso. Davi e seus soldados eram homens de Deus. Vou repetir. Davi e seus soldados eram homens de Deus, não era do diabo. Meu coração fica ruim, irmãos, quando eu recebo aqui homens e mulheres de Deus. Eles me procura no final do culto e fala assim, pastor, meu casamento acabou. Mas conta a sua história. Pastor, eu sou pastor. Eu pastoreei a igreja por anos. Eu cuidei da vida de todo mundo, mas não cuidei da minha esposa. Eu cuidei da vida de todo mundo, mas eu não cuidei dos meus filhos. E eu perdi o meu casamento, pastor. E agora, como é que você está? Destruído. Eu não tenho razão de viver, porque venceu a guerra dos outros e não venceu guerras pessoais. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que Davi e seus soldados eram homens de Deus. Você não é do diabo. Esses pastores que vêm aqui não são do diabo. A partir de dia 8 agora eu vou fazer uma reunião com pastores. Alguns pastores, uns 30 pastores. Tem pastores vindo do Paraná, tem um pastor até vindo do Paraguai. E esses pastores, eu vou reunir uma vez por mês eles aqui. São pastores que estão pedindo ajuda. Me procuraram a gente pedindo ajuda. Não é ajuda financeira. Não é ajuda financeira. Eles querem alguém para dizer para eles alguma coisa, um conselho. O que eu faço? Talvez algum deles eu vou ter que dizer, volta, larga o ministério. Vou te dar um conselho, perca o ministério, mas não perca a sua casa. E eu não tenho medo nenhum de dizer para um pastor desse, larga o seu ministério, porque ele está fazendo você perder a sua casa. O dia que você recuperar a sua casa, estiver bem, aí você pode ajudar outras pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos uma tendência a fazer aquilo que é aparente, aquilo que é visto. Temos uma tendência a nos alegrar com aquilo que está no Instagram. Temos uma tendência de viver uma vida de aparência. Mas o que o Senhor vê não é o que está por fora, é o que está por dentro. E Deus não quer transformar você por fora antes de transformar por dentro. De nada adianta nós colocarmos uma doutrina aqui de a mulher a partir de hoje usar só saia. Nada adianta, porque eu posso transformar você por fora e não mudar por dentro. A mulher vai andar decentemente quando ela entender e o Espírito Santo a convencer de dentro para fora. O homem vai se portar como homem, vai ser fiel à sua esposa, se o Espírito Santo o convencer e isso mudar de dentro para fora. E aí Davi, isso aqui me deixa, para mim isso aqui é forte.
Davi, ele pede a estola sacerdotal e entra no seu quarto. A estola sacerdotal significa o sacerdócio, significa a posição correta, significa o lugar que ele nunca devia deixar de estar. Não era lá lutando, era ali. A estola sacerdotal representa um lugar de conselho, onde você vai perguntar para Deus. E Davi bota a estola, vai para o quarto e fala: Senhor. Ele não fala assim: o inimigo desgraçado, olha lá. Não, ele fala: Senhor, o que eu devo fazer? Eu errei. O que eu devo fazer agora? A minha esposa, os meus filhos estão lá. Meu filho está na droga. Minha esposa me abandonou. O que eu faço? Devo persegui-los? Devo correr atrás? O que eu faço? A Bíblia fala que o Senhor vem e fala: é sim, Davi, pode voltar, pode perseguir, você vai libertar os seus. Sabe o que eu aprendo aqui? Essa noite eu quero profetizar uma palavra no seu coração. Se eu e você assumirmos as nossas guerras, assumir a nossa estola sacerdotal, ou seja, a nossa responsabilidade, ir para o nosso quarto e perguntar para Ele, Deus vai nos dar chaves para destravar o coração de pessoas que amamos. Deus vai te dar sabedoria e chaves para destravar o coração do seu irmão, que você ora por ele, dos seus parentes que você ama, da sua família, do seu filho. Porque Davi consultou o Senhor. E quando ele consulta o Senhor, vem uma resposta do Senhor. Não faça aquilo que Deus não pediu. Davi chegou para Natã e falou: Natã, eu vou construir uma casa para a arca do Senhor. Por quê? Porque eu moro em casa de cedro. Deixa eu fazer uma pergunta. Davi estava sendo coerente ou não? Ele mora em casa de cedro, a arca do Senhor estava dentro de uma barraca. O que Davi falou? Eu quero que a arca do Senhor fique numa casa de cedro também. Sim ou não? Coerente ou não? Bem intencionado ou não? Sim, a Bíblia fala que Natã, usado por Deus, voltou e falou: Deus, assim diz o Senhor, Davi, quem te pediu uma casa para minha arca? Mas eu quero fazer para Deus. Quem te pediu? Faz o que eu te pedi. Cuida do que eu te dei. Seja fiel no que está na sua mão. Pastor, eu quero ajudar os outros em suas guerras. Deus vai te usar poderosamente para ajudar os outros em suas guerras. Quantos creem que Deus pode usar você? Deus está usando a EA Vive, Deus está usando o presbitério, os líderes de convívio, tanta gente sendo usada aqui, em nome de Jesus. Eu quero profetizar que esse número de pessoas que são usadas aqui vai dobrar esse ano. Pessoas ajudando outros, mas antes, a sua casa vai estar guarnecida, seu casamento vai estar protegido, seus filhos estarão debaixo de uma mentoria. E eu declaro, em nome de Jesus, que você vai perseguir e vai resgatá-los de volta. Quantos aqui tem pessoas que você perdeu, você tem desejo que esteja aqui e não está? Levanta a mão. Quantos têm orado por pessoas, você tem buscado para o Senhor, para Deus responder suas orações? Levante sua mão. Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, essas pessoas que estão com a sua mão levantada é porque desejam que algumas pessoas que estão prisioneiros, foram levados de alguma forma, desejam que esteja aqui, livres, adorando o Senhor. Por isso, Senhor, eu oro para que o Senhor, que esse irmão, essa irmã com a mão levantada, entenda que é só entrar no quarto e perguntar, é só colocar a estola sacerdotal, e a mão deles aqui levantada significa: Deus, eu preciso ouvir a tua voz de novo, eu preciso entender de novo, eu preciso me mover segundo a tua palavra, não segundo o que eu fiz ontem, não segundo a experiência do ano passado, mas a experiência nova, o que o Senhor tem para me viver, onde o Senhor quer que eu ande, o que o Senhor quer que eu faça, mostra para mim. Eu quero profetizar que Deus vai te dar palavras de sabedoria. Você vai ter estratégias de Deus para perseguir e trazer de volta aqueles que se perderam. Quantos recebem essa palavra? Em nome de Jesus. Muitos que estão aqui essa noite, muitos foram lutar guerras que não deviam, se posicionaram de forma errada, e o Senhor está dizendo: você tem que voltar, você tem que voltar,
Para de querer vencer guerras que eu não te dei. E eu quero orar por você, em cima dessa palavra. Feche seus olhos, se você entende que você tem que voltar. Talvez você é um filho pródigo. Você entende que você saiu da guerra que você tinha que lutar. Você está lutando guerra que Deus não mandou. Você está angustiado por pessoas que Deus nem mandou você se angustiar. Deus está no controle, Deus está cuidando dessa pessoa. Você não está confiando. Deus está dizendo, calma. Se você se sente assim, coloca a mão no seu coração. Quero orar por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um dos meus irmãos que está aqui com sua mão no seu coração, que estão voltando, estão dizendo, Senhor, eu preciso voltar para um lugar. Talvez você está pedindo perdão porque algumas guerras você venceu fora e perdeu dentro. Seu filho, alguma coisa importante na sua vida se perdeu. Seu casamento está passando por crise. O Senhor te abençoou e tem te abençoado tanto, e você esqueceu de algumas coisas. O Senhor está dizendo para mim e para você essa noite, eu estou ouvindo a sua oração. Sim, persegue o inimigo, você vai libertá-los. Sim, persegue o inimigo, você vai libertá-los. Eu vou dar chaves para você libertar pessoas. Eu vou dar estratégias, eu vou dar palavras de sabedoria. Eu vou dar insights, eu vou dar visões para você se mover. Eu vou dar sonhos para você entender. Fica comigo, me consulta antes de ir para a guerra. Tem pessoas aqui que estão lutando guerras que Deus não mandou. Em nome de Jesus, larga. Você entendeu? Deus está falando com você essa noite. Larga. Você está tentando converter pessoas. Larga. Quem converte ainda é o Espírito Santo de Deus. Larga, pastor, mas largar não é falta de fé? Não, largar é exercer a fé. Solta o cabo da nau, deixa o navio, deixa o Senhor conduzir esse barco, deixa o Senhor fazer a obra. Talvez você tenha sido o maior impedimento de Deus fazer algo. Deixa Deus fazer, deixa Deus ser Deus. Larga, solta essa âncora que você não consegue largar. Não fique confiando na oração da sua avó de 200 anos atrás. Confie no Deus que está na sua vida hoje. Você tem uma vida com Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.